Deixa eu te contar uma verdade amarga que vai mudar a forma como você enxerga o mundo. As pessoas que são verdadeiramente ricas nunca parecem ricas. Você já parou para pensar por quê? Porque Nicolau Maquiavel, há mais de 500 anos, escreveu um segredo que até hoje os homens mais poderosos do planeta seguem. Políticos, bilionários, os grandes magnatas que ninguém nunca viu na capa de uma revista. Eles conhecem esse segredo. Eles vivem por esse segredo. E é exatamente por isso que eles continuam no poder enquanto os outros vêm e vão. E esse é o tipo de conhecimento que a escola não vai te ensinar. A faculdade não vai te ensinar. Nem seus amigos, nem sua família. Ninguém vai te contar isso. Porque quem sabe não fala. E quem fala, geralmente ainda não aprendeu de verdade. Mas hoje eu vou te contar. Hoje eu vou te apresentar os 9 princípios que vão transformar você de alguém que aparenta ser rico em alguém que realmente constrói riqueza de verdade. Riqueza silenciosa. Riqueza invisível. O tipo de poder que ninguém vê, mas todo mundo sente quando você entra numa sala. Mas antes de começar, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que você quer ser rico? Pensa com calma. Não me dê a resposta óbvia. Não me diga o que você acha que eu quero ouvir. Pensa de verdade, honestamente. Só você e seus pensamentos agora. Você quer que as pessoas te respeitem? Quer que te olhem diferente na rua? Quer que os outros saibam que você venceu? Ou você quer liberdade? Quer dormir sem preocupação? Quer ter o poder de dizer não quando precisar? Quer escolher como gastar seu tempo? Essas são 2 motivações completamente diferentes. E elas levam a 2 destinos completamente diferentes. Porque Maquiavel dizia que o maior erro que um homem pode cometer é querer mostrar sua força para os outros. Quando você exibe sua riqueza, você involuntariamente também expõe sua fraqueza. Você está avisando o mundo inteiro sobre o que você tem. Você está desenhando um mapa do tesouro e distribuindo para todo mundo ao seu redor. E tudo que pode ser visto, pode ser tirado. E é exatamente aqui que começa a sua verdadeira educação. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Giovanni de Médici. Na Itália do Renascimento, num tempo em que ostentação era quase obrigação entre os poderosos, ele se tornou o homem mais rico de toda a Florença. Mas ninguém sabia disso. Ninguém suspeitava. Como isso era possível? Ele nunca construiu um palácio ostentoso. Nunca usou joias pesadas de ouro. Vivia numa casa simples, sem ornamentos desnecessários. Andava numa mula comum, sem nenhum adorno. Se você passasse por ele na rua, jamais imaginaria quem era aquele homem discreto. Mas a realidade era completamente diferente do que qualquer um poderia imaginar. Os reis de toda a Europa pediam dinheiro emprestado a ele. O Papa era seu amigo pessoal. Cada grande negócio do continente passava pelo seu aceno de cabeça. Ele controlava tudo sem que ninguém soubesse que era ele o controlador. Maquiavel escreveu sobre isso com uma clareza que corta fundo. Ele disse: "O leão é visto, a raposa não. Mas quem realmente domina a floresta?" A resposta não é o leão, que todo mundo admira de longe e todo caçador quer abater. A resposta é a raposa. Porque ela escapa das armadilhas. Porque ninguém a teme até que seja tarde demais. Pensa no contexto de hoje. Pensa no mundo das redes sociais. Quando você posta a foto do seu carro novo no Instagram, o que você acha que está acontecendo? Você acha que está ficando famoso? Que está inspirando as pessoas? Não. Você está virando alvo. A Receita Federal tem algoritmos que monitoram postagens públicas. Ladrões e estelionatários procuram exatamente esse tipo de informação. Parentes enciumados começam a te olhar diferente nas reuniões de família. Amigos que você mal lembrava que existiam aparecem pedindo dinheiro emprestado e nunca vão devolver. Mas quando você fica calado,
Quando você escolhe o silêncio estratégico, você se torna invisível. E um inimigo invisível é o mais perigoso de todos. Warren Buffett ainda mora na mesma casa que comprou em 1958. Uma casa simples, num bairro simples, numa cidade que a maioria dos americanos mal conhece o nome. Um dos homens mais ricos do mundo, vivendo como um professor aposentado. Mark Zuckerberg usa a mesma camiseta cinza todo dia. Eliminou a decisão do que vestir para não desperdiçar energia mental com isso, mas também eliminou a ostentação da equação. Isso não é coincidência. Isso é estratégia deliberada. A partir de hoje, tome uma decisão concreta. Pare de falar sobre sua renda com qualquer pessoa que não precisa saber. Pare de postar fotos de coisas caras nas redes sociais. Quando alguém perguntar o que você faz, responda com simplicidade desarmante. Está indo bem, obrigado. Trabalhando, tentando me virar como todo mundo. Lembre-se dessa equação fundamental. Mistério cria poder. Transparência cria vulnerabilidade. Princípio número 2. Faça o jogo do pobre. Eu sei. Parece completamente contraditório. Parece até desonesto. Mas me ouve com atenção até o fim. Maquiavel tinha um aluno chamado Francesco. Ele abriu um negócio de tecidos na Florença do século XV e no primeiro ano lucrou muito mais do que esperava. Mas o que ele fez com esse lucro? Não comprou carro, não abriu um escritório maior, não fez uma festa para comemorar, continuou usando as mesmas roupas velhas de sempre. Continuou sentado na mesma loja pequena e empoeirada. Quando os clientes perguntavam como iam os negócios, ele dizia que o mercado estava difícil, que estava tentando sobreviver, que mal estava conseguindo pagar as contas. O resultado foi absolutamente surpreendente. Os concorrentes não o levaram a sério. Disseram entre si: "Esse aí é um peixinho pequeno. Não vale a pena se preocupar com ele." Os fornecedores deram preços melhores para ele porque achavam que ele estava passando por dificuldades e precisava de ajuda. Enquanto isso, ele comprava em volume, negociava condições melhores e reinvestia cada real que entrava. Em 5 anos, ele era o maior comerciante de tecidos de toda a região. E ninguém tinha percebido enquanto acontecia, porque ele nunca deu motivo para que percebessem. Esse princípio funciona até hoje, porque ele se baseia na natureza humana. E a natureza humana não muda em 500 anos. Não vai mudar em 500 mais. O ser humano quer ajudar quem parece fraco. É um instinto de compaixão. E o ser humano quer derrubar quem parece forte. É um instinto de competição e inveja. Use isso a seu favor de forma inteligente. Quando estiver numa negociação, diga que o orçamento está apertado, que você está analisando com muito cuidado, porque não pode errar, que tem que ser muito cauteloso. Quando estiver numa reunião importante, ouça mais do que fala. Deixe os outros pensarem que você está aprendendo, mesmo quando você já sabe a resposta. Enquanto por dentro, em silêncio total, você está construindo seu império peça por peça, dia após dia, sem que ninguém perceba o que está crescendo. Princípio número 3. Não crie inimigos. Use-os. Quem é seu maior inimigo potencial? Quem é a pessoa que mais pode te prejudicar se tiver motivo para isso? É aquela que sabe tudo sobre você, seus planos, seus recursos, seus pontos fracos, seus medos. Maquiavel observou durante décadas de vida na corte florentina que os comerciantes que exibiam sua riqueza eram destruídos pelas pessoas mais próximas deles. O sócio os traía quando menos esperavam. O funcionário de confiança vendia segredos para o concorrente. O melhor amigo de infância abria uma empresa idêntica usando tudo o que havia aprendido de dentro. Foi por isso que ele formulou uma das frases mais conhecidas e mal interpretadas da história. Mantenha seus amigos perto. Mas seus inimigos, mais perto ainda. As pessoas escutam isso.
e acham que é sobre paranoia, sobre desconfiança total. Mas não é isso. É sobre informação. Quem você conhece de perto, você entende. Quem você entende, você consegue prever. E quem você consegue prever, não consegue te surpreender. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu no Brasil. Um fundador de startup em São Paulo viu sua empresa ser avaliada em 100 milhões de reais. Empolgado com a conquista depois de anos de trabalho duro, ele organizou uma festa enorme. Chamou todo mundo. Contou exatamente quanto dinheiro a empresa estava faturando. Compartilhou os planos futuros detalhados. Celebrou em voz alta para quem quisesse ouvir. 6 meses depois, a empresa estava destruída. O diretor de tecnologia pediu demissão e foi trabalhar para o principal concorrente, levando consigo todo o conhecimento técnico que havia ajudado a construir. O diretor de marketing abriu uma empresa idêntica, usando exatamente o mesmo modelo de negócio, com os mesmos clientes que conhecia de dentro. Os investidores começaram a pressionar de formas que antes não faziam, porque sabiam que havia muito dinheiro disponível e queriam mais controle. A empresa fechou, e o fundador ficou com nada além da lição mais cara da sua vida. Quando você parece fraco, as pessoas te subestimam. E ser subestimado é a maior vantagem estratégica que existe. Sun Tzu, o general chinês que escreveu A Arte da Guerra, dizia: quando você for forte, apareça fraco. Quando você for fraco, apareça forte. Mas Maquiavel foi além. Ele disse: apareça sempre fraco, consistentemente, sem exceção. E que a sua força só seja descoberta quando for tarde demais para alguém fazer algo a respeito. Princípio número 4. Construa seu império na sombra. Qual é o verdadeiro poder? O verdadeiro poder não é aquele que todo mundo vê. Não é aquele que recebe aplausos. Não é aquele que aparece nas manchetes dos jornais ou no topo das listas de mais influentes. O verdadeiro poder é aquele que está em todo lugar sem que ninguém perceba de onde ele vem. O influenciador com 1 milhão de seguidores no Instagram não é poderoso. Ele é um produto, um personagem, uma vitrine que qualquer marca pode alugar e descartar. Ele depende da plataforma, do algoritmo, da aprovação constante do público. Quem é realmente poderoso é o empresário que patrocina aquele influenciador. Aquele que está por trás do dinheiro, fora dos holofotes, invisível e intocável. Se o influenciador cair, ele contrata outro. Se a plataforma mudar, ele muda junto. Ele não depende de nada que possa ser tirado. Construa múltiplas fontes de renda, mas fale publicamente sobre apenas uma. E que seja a mais entediante possível. A que menos desperta curiosidade ou inveja em quem ouve. Você faz consultoria? Fala sobre isso. Todo mundo é consultor. Não impressiona ninguém. Você investe em imóveis. Mantenha em sigilo absoluto. Você tem um negócio digital? Não conta para ninguém da sua cidade. Quando alguém perguntar o que você faz, diga: trabalho numa área chata. Analista. Consultor. Contador. Não tem muita graça, não. E construa suas conexões mais importantes de forma completamente discreta. Faça amizade com o contador que trabalha nos bastidores e nunca aparece em nenhuma foto. Conheça o advogado que resolve tudo por baixo dos panos, sem precisar de holofotes. Cultive o relacionamento com o bancário que odeia atenção e adora silêncio. Essas pessoas invisíveis têm mais poder real do que qualquer celebridade do momento. E elas vão te ajudar a construir o que precisa ser construído, longe dos olhos curiosos e invejosos do mundo. Princípio número 5. A paciência é a arma mais poderosa que existe. Vou ser completamente direto aqui. Esquemas de enriquecimento rápido não funcionam no longo prazo. E quando funcionam temporariamente, eles destroem a pessoa que os usa de dentro para fora.
Maquiavel observou a política italiana por 2 décadas completas antes de escrever sua obra mais famosa. Ele viu príncipes subirem e caírem, viu fortunas serem construídas e destruídas em questão de meses, e chegou a uma conclusão que parece simples, mas que pouquíssimas pessoas conseguem realmente aplicar na prática da vida real. Quem brilha rápido, apaga rápido. Em 2017, quando o Bitcoin explodiu de forma sem precedentes, um jovem de 28 anos investiu R$100 mil que havia juntado com muito esforço ao longo de anos. Em apenas 2 meses, esse valor virou R$500 mil, mais de 4 vezes o investimento inicial. Ele não conseguiu se conter. Postou prints da conta no Facebook. Ligou para todos os amigos. Deu entrevistas para sites de tecnologia. Se proclamou publicamente um gênio das criptomoedas. Começou a dar conselhos de investimento para qualquer um que perguntasse. E muitos perguntaram. O que aconteceu depois foi uma tragédia em câmera lenta, visível para todo mundo menos para ele. Os parentes que mal falavam com ele apareceram pedindo dinheiro emprestado para investir juntos. Os amigos pediram dicas quentes de quais moedas comprar. E quando perderam, culparam ele abertamente nas redes sociais. A Receita Federal mandou notificação pedindo explicações sobre as movimentações. E o pior de tudo, ele começou a receber mensagens anônimas ameaçadoras de pessoas que sabiam exatamente que ele tinha dinheiro em conta. Tomado pelo estresse psicológico de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ele entrou em pânico e vendeu tudo no momento mais inoportuno possível. Quando o mercado inevitavelmente corrigiu, ele havia perdido quase tudo que havia ganho, mais parte do capital inicial. A riqueza entrou na vida dele fazendo barulho. E saiu fazendo ainda mais barulho. Quem constrói riqueza de verdade pensa em décadas, não em semanas. Planta árvores cuja sombra talvez nunca veja durante a própria vida. Toma decisões lentas, calculadas, consistentes, completamente invisíveis. A paciência não é passividade. Não é ficar parado esperando as coisas acontecerem sozinhas. A paciência é a forma mais agressiva e inteligente de estratégia que existe. É agir no ritmo certo, no momento certo, sem pressa e sem absolutamente nenhum alarde. Princípio número 6. Controle a narrativa. Maquiavel era um mestre absoluto em gestão de percepção. Ele passou anos observando como príncipes que eram, na verdade, pessoas medíocres, conseguiam manter povos inteiros sob controle apenas pela narrativa que construíam ao redor de si mesmos. E como pessoas genuinamente brilhantes eram destruídas porque perderam o controle da história que os outros contavam sobre elas. Ele ensinou algo que parece simples, mas tem uma profundidade enorme. Não importa o que você é. Importa o que as pessoas pensam que você é. Se você é rico, mas as pessoas ao seu redor acham que você é uma pessoa comum sem grandes recursos, você está seguro. Ninguém vai tentar te explorar. Ninguém vai aparecer com mão estendida. Ninguém vai te ver como alvo de nada. Se você é financeiramente limitado, mas as pessoas pensam que você tem muito dinheiro, você está em perigo real. Você vai sofrer pressões que não consegue sustentar. Vai ter expectativas que não pode cumprir. E quando a realidade aparecer, vai ser uma situação muito difícil. Percepção é tudo no mundo social em que vivemos. Você é o diretor da sua própria imagem pública. Você decide o roteiro. Você escolhe o que o mundo vai ver e o que vai permanecer nos bastidores, invisível e protegido. Não deixe que outros construam a narrativa sobre você. Não deixe que suposições alheias definam quem você é ou o que você representa no imaginário das pessoas. Seja intencional em cada detalhe de como você se apresenta ao mundo. Mostre exatamente o que você quer que seja visto. Controlar a narrativa não é desonestidade. É compreender que vivemos num mundo de percepções.
e que quem domina as percepções domina o jogo de formas que a maioria das pessoas nunca vai entender. Princípio número 7. Seja estrategicamente ingênuo. Às vezes, o movimento mais inteligente disponível para você é parecer absolutamente burro diante de quem está observando. Maquiavel percebeu algo perturbador nas cortes medievais. A pessoa que demonstrava saber mais era geralmente a primeira a ser eliminada quando as coisas ficavam difíceis ou quando o poder estava em jogo. Por que isso acontecia de forma tão consistente? Porque conhecimento é ameaça para quem está no poder e teme ser substituído ou exposto. Quem sabe demais representa um perigo real para quem se sente ameaçado. Quem demonstra inteligência superior cedo demais se torna alvo de inveja, medo e sabotagem por parte de quem se sente pequeno em comparação. Pensa no ambiente corporativo que você conhece. Você recebeu uma promoção merecida depois de trabalho duro e dedicação. O que você diz quando seus colegas perguntam como foi? O estrategista não diz que foi seu mérito, sua competência, sua visão. Diz: poxa, tive muita sorte. Apareceu a oportunidade certa na hora certa. O gestor foi generoso comigo. Honestamente, ainda não sei bem o que fiz de diferente dos outros. No negócio, deu lucro inesperado no trimestre. O que você faz? Não explica sua estratégia brilhante para ninguém que não precisava saber. Diz: foi na raça mesmo. Muita tentativa e erro. Ainda estou aprendendo um monte de coisa todo dia. Quando você parece mais inteligente que as pessoas ao seu redor, elas competem com você. Elas tentam te derrubar. Elas sabotam de formas que você nem percebe até ser tarde. Quando você parece simples, comum, uma pessoa a mais na multidão, as pessoas baixam completamente a guarda na sua presença. E quando a guarda está baixa, você consegue ver absolutamente tudo. Cada movimento, cada intenção oculta, cada fraqueza que pode um dia se tornar uma informação muito útil. A ignorância estratégica não é fraqueza nem covardia. É uma das formas mais sofisticadas de inteligência social que existe. Princípio número 8. Construa sistemas, não monumentos. Monumentos aparecem, são visíveis, impressionam quem passa. Custam caro para construir e ainda mais caro para manter ao longo do tempo. Sistemas não aparecem. Ficam invisíveis nos bastidores. Não impressionam ninguém à primeira vista. Mas a riqueza real, a riqueza que dura gerações, vem dos sistemas. Sempre dos sistemas. Maquiavel observou as famílias nobres da Itália ao longo de décadas de história, e o padrão que identificou era consistente demais para ser ignorado ou atribuído à sorte. As famílias que investiram seus recursos na construção de grandes palácios e demonstrações públicas de poder ficaram pobres em 2 ou 3 gerações. O custo de manter toda aquela ostentação crescia mais rápido do que a capacidade de gerar receita. A estrutura as devorou por dentro, lentamente, até que não sobrou nada além de ruínas bonitas. Mas as famílias que controlaram rotas comerciais, que dominaram fluxos de dinheiro e recursos nos bastidores, que construíram sistemas que funcionavam independentemente de qualquer indivíduo específico, essas famílias ainda existem. Ainda têm poder real. Ainda são relevantes séculos depois. Comprar uma Ferrari para mostrar é um monumento. É só gasto. É dinheiro que sai e não volta nunca. Construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês é um sistema. É dinheiro que entra enquanto você dorme, enquanto você viaja, enquanto você aproveita sua vida longe de qualquer tela. Usar um relógio de luxo caríssimo é um monumento. Criar uma fonte de renda passiva que funciona automaticamente é um sistema. Comprar uma mansão para morar e impressionar visitas é um monumento.
Comprar vários imóveis menores para alugar é um sistema que gera renda todos os meses. O sistema te dá liberdade real e duradoura. O monumento te escraviza à manutenção constante da imagem que você criou para o mundo. E a beleza maior dos sistemas é que eles são completamente invisíveis para quem está de fora. Ninguém vê suas rendas passivas crescendo mês a mês. Ninguém vê seu portfólio se valorizando em silêncio. Ninguém vê os aluguéis que entram todo mês na sua conta enquanto você está em outro lugar fazendo outra coisa. Você parece uma pessoa absolutamente comum. Por dentro, os sistemas estão funcionando sem parar. Princípio número 9. O maior disfarce é parecer uma pessoa completamente normal. Maquiavel guardou essa lição para o final. E não foi por acaso. É a mais poderosa de todas. É a que resume e completa tudo o que veio antes. O melhor lugar para se esconder é bem na frente dos olhos de todo mundo. Como são as pessoas mais ricas e poderosas do planeta quando você as encontra no cotidiano comum? Normais. Comuns. Sem graça. O tipo de pessoa que você passa na rua sem dar um segundo olhar. O tipo de pessoa que fica na sua frente na fila do mercado e você não repara que está lá. Elas ficam na fila do supermercado como qualquer pessoa. Usam transporte público sem drama. Comem num boteco simples com satisfação genuína. Vestem roupas sem marcas, sem grife visível, sem nenhum sinal externo de que aquela pessoa poderia comprar o estabelecimento inteiro se quisesse. Por que alguém que poderia viver de forma completamente diferente escolheria isso? Porque quando você parece especial, você vira alvo de tudo que não quer na sua vida. De pessoas mal intencionadas, de oportunistas, de quem só quer se aproximar pelo que você tem. Quando você parece absolutamente normal, você se torna invisível para todas as ameaças que existem quando se tem dinheiro. Ingvar Kamprad, o fundador da IKEA, acumulou um patrimônio de quase 60 bilhões de dólares ao longo da vida. Como ele vivia no dia a dia? Voava em classe econômica como qualquer passageiro comum. Dirigia um Volvo com mais de 15 anos de uso. Usava cupons de desconto no supermercado do bairro. Cortava o cabelo na escola de cabeleireiros onde os alunos praticam para não pagar preço cheio num salão. As pessoas que o conheciam de vista achavam que ele era uma pessoa comum, talvez um pouco pão duro demais para o gosto de alguns. A realidade era completamente diferente. Ele estava se protegendo de forma deliberada e inteligente. Da atenção indesejada que atrai problemas. Da inveja destrutiva que paralisa e cobra. Das ameaças reais que aparecem quando o mundo sabe o que você tem. Das tentativas de exploração que surgem inevitavelmente quando você se expõe. Ele aproveitou sua riqueza de formas profundas e significativas, em silêncio total, sem nunca transformar isso num espetáculo para consumo público. Seu plano de ação começa hoje, não amanhã. Reduza gradualmente as roupas com logotipos grandes e chamados que anunciam o quanto você gastou. Deixe os acessórios caros em casa nas ocasiões do dia a dia. Seja discreto em público de forma natural, sem esforço excessivo. Pare de compartilhar histórias de sucesso nas redes sociais como se precisasse de validação de desconhecidos. Use o celular mais simples que conseguir usar confortavelmente. E lembre-se da distinção mais importante de todo este vídeo. Dinheiro faz barulho. Riqueza é silenciosa. Quem tem dinheiro e não tem sabedoria gosta de mostrar o que tem. Quem tem riqueza verdadeira não precisa mostrar nada para absolutamente ninguém. Quem é rico faz barulho. Quem tem patrimônio real fica quieto e deixa os resultados falarem por si mesmos, muito depois que qualquer um esperava. O verdadeiro poderoso não precisa de aplausos para saber que tem poder real. O verdadeiro rico não precisa de likes, de comentários,
de validação de desconhecidos para saber o que tem na conta e o que está construindo dia após dia. Construa em silêncio. Cresça nas sombras. Apareça apenas quando for absolutamente necessário. E quando aparecer, que seja com uma força que ninguém ao seu redor esperava, porque ninguém estava prestando atenção no que você estava construindo enquanto eles estavam ocupados aplaudindo a si mesmos. Porque o mundo subestima quem ele não consegue enxergar. E você vai usar exatamente isso a seu favor. Sempre.